Então, para que se usa submersíveis como esse? Não só para turismo, treinamento, atividade científica. Ele é utilizado, inclusive, como caça ao tesouro, arqueologia marinha, biologia marinha, oceanografia, que você vai estudar o ambiente nessas profundidades. Mas você acha que tem muito tesouro no mar, no oceano? Existem empresas especializadas nisso. Sério? Só em buscar tesouros. Inclusive o Titanic já foi todo já... Já saquearam o Titanic? Já saqueou já tudo, já não tem mais nada. Porque pensa o Titanic, as pessoas mais ricas da época estavam todas lá. E a gente sabe que eles levavam todas as joias, era uma ostentação que tinha ali. Então, quando afundou, ninguém pensou, vou pegar minha caixinha de joia ali. Lá ficou recheado de diamantes, de ouro, de tudo que tinha. Você vê lá, acho que no Museu de Londres, se eu não me engano, é que tem um museu especializado só nos artefatos do Titanic. Então, geralmente, vai parar na mão de leilões ou de colecionadores. Mas ou você de tem museus. Que pagar para explorar isso aí, não? Ou quem achou? Então, precisam de licenças especiais para isso. Eu não sou desse mercado específico, eu não posso falar, mas basicamente existem empresas que sobrevivem só de caça-tesouro. Eu já ouvi falar que se eles quisessem, tem tecnologia para tirar o Titanic do fundo do oceano, assim. Eu receio que não, porque toda a estrutura, ela já está se deteriorando. Sim, esfarelando todinho. Né? Se você for hoje no Titanic, você vai ver que a proa e a polpa, elas estão separadas. Tem um vazio de 600 metros entre um e outro. Nossa. A maioria das pessoas acha que é um navio só. Assim, Não, mas ele partiu em dois. Um desceu para um lado, na diagonal para um lado, o outro desceu na diagonal para o outro lado. Então eles ficaram meio que distantes. As ondas já deve também ter empurrado isso aí. Tanto é que esse pessoal, eles iam fazer 3 incursões. Então era uma experiência de 10 dias com 3 descidas e subidas. Porque você não consegue ver tudo em uma incursão só. Você vai descer uma vez, vai se dedicar à proa, vai ver ali onde o comandante gritava lá, direita a bombordo, lá, cabine. Iceberg. Vai ver, iceberg, esquerda. E aí você vai ver, enfim, realizar algumas atividades nesse lado, depois no outro dia vai realizar atividades no outro lado, no outro dia você vai se dedicar a ver o meio do sanduíche. Então você vai ver lá a escada, aquela escadaria que termina no final do filme Titanic. Aliás, o próprio James Cameron, que era o diretor do filme Titanic, fez várias expedições. Né, Sim. Então, graças a essas expedições que ele se inspirou para criar cenas icônicas do filme, né? Do casal ali na proa, né? Com os braços abertos. Então, tudo isso são coisas que o diretor, ele, que é um cara com habilidade visual muito interessante, né? Consegue ver uma imagem e transformar numa história. Se ele não tivesse feito essas incursões, o filme seria outro que você ia assistir. Né? Eu acho que tem uns robôs que saem ali também, né, do submergível, que entra dentro do Titanic e explora ali melhor, né? Robôs menores, porque... Essas sondas que ajudaram a encontrar as peças do Titan, da Ocean Gate, né? Basicamente, quando aconteceu essa, que a gente chama de implosão, né? Que o peso do oceano, então, provavelmente alguma fissura, alguma ruptura, alguma fragilidade no casco que tinha, causou, imagina só, né? Que é um casco, em cada centímetro quadrado tinha um peso de 0,5 tonelada ali, exercendo ali. Um mínimo amassadinho você já pode dar como que o submergível está condenado, basicamente. Então, por isso que tem todo esse cuidado para sair, que eles tinham, que nos submergíveis que eu fui não tinha esse cuidado. Então você vê como os caras não eram tão loucos assim, eles estavam indo com o suprassumo, dono da empresa, o cara mais entendido de Titanic, eles estavam com o melhor dos melhores ali na mão. Tinha que ter uma caixa preta nisso aí, não? Essa implosão, ela é imediata, não é assim? Ela não tem um tempo, ela só acontece. Foi milissegundo. Né? A gente diz que não deu tempo do cérebro deles processar o que aconteceu. Ninguém nem imagina o que aconteceu. Não, eles não deu tempo de sofrer.
Foi muito rápido. Ela não tem aquele pequena mação, né? Ela só... É como uma latinha, você fazer isso com a latinha é muito rápido e... Já era. Foi um fim que só não foi trágico porque a tripulação realmente não deu tempo de sentir nada. São os últimos anos do Titanic, você viu isso aí? Então, a parte de metal dele tá sendo corrida. Justamente, então essas pessoas estão indo para ver uma parte da história que está se fragmentando. Não vai o oceano, ele tem propriedades, enfim, que já estão ativando na estrutura do Titanic e basicamente acho que daqui a uns 50 anos pode ser que já não tenha muita das... Ele vai se desfazer. O designer você já não vai conseguir mais discernir. Então, eles estão indo com a probabilidade de ver parte da história ainda intacta, né? Será que eles já viram navios mais antigos que o Titanic no fundo do oceano? Ah, sim. O Hamish, que era um dos tripulantes, que era o britânico, que era dono de uma companhia de frete aéreo lá de Dubai. Eu tenho um amigo em comum com ele, que é o cara que foi pro espaço agora com a Blue Origin, um brasileiro que foi sorteado, e voou pro espaço junto com esse britânico. E ele... aliás, eu perdi até o fim da pergunta, eu fui pro outro lado. Eles tinham navios mais antigos, né? Tipo... Isso, ele já tinha embarcado num outro submergível, e ele já tinha ido ali até 11 km de profundidade lá das Fossas Marianas. Então, para ele também não era novidade. Então, não era a primeira vez que ele estava indo. Sim, sim. Então, você vê, ele já tinha ido numa experiência até mais... 700 metros, eu fico pensando assim, pô, você chegou a 2.200 pés, né? Não, chega lá, você não tem aquela vontade de, vamos descer mais. Então, é que o meu submergível, ele tinha capacidade para essa profundidade. Era o limite de segurança dele. Por exemplo, eu fui em um outro que eu fui a 1.500 pés e eu já entrei no site, eles já redimensionaram para 1.000 pés depois do acidente. Então, veja que o mercado vai se adaptando conforme as coisas acontecem, né? Então, eu consegui ir, quem quiser ir já não vai conseguir ir onde eu fui, né? Entendeu? Então, é uma readaptação de todo o cenário, uma vez que acontece um acidente desse que chama a atenção de mídia, imprensa, a população. Ninguém nem sabia que existia esse tipo de passeio, hoje todo mundo sabe, né? Então, os próprios operadores ficam com alguns receios e tomam precauções, né? E por isso que eu digo que é bom, por um lado, né? Se você souber sempre enxergar o lado positivo das coisas, é que muita gente vai estar empenhada para evitar que um novo acidente aconteça daqui para frente, né? Certeza. Então, chama atenção, é como uma luz vermelha que acende e que as pessoas falam, opa, daqui para frente a gente tem que tomar novos procedimentos, né?